Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis, capítulo 45. Versículo 2. E vamos ler também o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Versículo 14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Amém? Glória a Deus. Parece que os irmãos estão cansados, não conseguem nem dizer amém. Amém? Ah, bom. Aleluia. Meus queridos irmãos, dando continuidade ao que já temos falado, já há 2 semanas, sobre a vida de José. Nós dividimos esta história rica e preciosa de José em 7 fases, falando a respeito do choro de José. E hoje nós vamos falar da 4ª e 5ª fase, que faz parte da vida deste moço de Deus. Para relembrarmos, é importante voltarmos ao capítulo 43, nos seus 3 últimos versículos, dos quais falamos na terça-feira passada, sobre o encontro que José teve com os seus irmãos em um jantar em sua casa. Foi determinação de José que os seus irmãos fossem levados para a sua casa no Egito, para que estivessem assentados com ele à mesa, no horário de meio-dia, para eles se alegrarem juntos. Após José ter se emocionado ao ver a face do seu irmão Benjamim, seu irmão mais novo, a Bíblia diz que José chorou muito, entrando numa das câmaras da sua casa, e depois lavou o seu rosto, contendo-se, e mandou colocar o pão à mesa. Alguns detalhes, irmãos, me chamou a atenção quando José, juntamente com os seus irmãos e outros servos que ali estavam, servos egípcios, também participaram daquele momento sublime, daquele momento de alegria, ao mesmo tempo um momento de grande expectativa por parte dos irmãos de José. A Bíblia nos revela que, primeiro, eles se assentaram à mesa ao meio-dia, ou seja, eles tinham uma hora certa para se alimentar. E conforme a Bíblia nos diz, no capítulo 43 e verso 32, eles se puseram à parte. Diz que José foi servido primeiro, e também os demais egípcios que estavam com ele
que provavelmente eram servos da casa, e também os egípcios que comiam com ele à parte. O versículo 32, ele é muito explicativo, nos dando detalhes importantes da cultura daquela época, que diz: e puseram-lhe a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os hebreus. Então veja, segundo a história e a cultura daquela época, os egípcios não comiam com estrangeiros, principalmente porque os hebreus, por exemplo, eles ingeriam carne de vaca, animal que os egípcios consideravam consagrado à deusa Ísis do Egito, e o seu abate provavelmente era considerado um crime devido às suas crenças. A Bíblia ressalta no capítulo 46, verso 34, que os pastores eram abomináveis para os egípcios. Então, por esta razão, eles viviam separadamente. A Bíblia diz que assentaram-se todos em ordem. O versículo de número 33 nos revela isso. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. O fato de José colocá-los em ordem na mesa, de acordo com a sua idade, certamente isto deixou os seus irmãos maravilhados, como se perguntando: como é que ele sabe a idade de cada um de nossos irmãos? Então isto chamou a atenção deles. Eles ficaram maravilhados, impressionados. O versículo 34 diz: e apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. Veja que interessante, que Benjamim foi honrado pelo fato de José dar a ele 5 porções maior do que a qualquer um de seus irmãos. Quem sabe José fez assim para provar se seus irmãos continuavam ciumentos, para provar se seus irmãos continuassem invejosos, se porventura eles investiriam contra o irmão mais novo, movido por inveja. Pois foi esta a razão que José foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo ao Egito, e disso com certeza José jamais esqueceu. Sempre tinha em sua memória aquele acontecimento. Porém, ele, permitindo esta situação em sua casa, assentados à sua mesa, ele pôde observar que de fato algumas mudanças ocorreram na vida e no coração dos irmãos de José. E desta forma, o capítulo 44 vai nos descrever o segundo teste que José faz com os seus irmãos. Porque após aquele grande banquete, aonde houve alegria,
A Bíblia diz que eles beberam e se regalaram com ele, ou seja, foi um momento de muita festa, de muita alegria. Mas acabando aquele banquete, José deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche os seus sacos de mantimento, o quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco, e coloque também o meu copo, o copo de prata, coloca na boca do saco do mais novo, ou seja, de Benjamim, com o dinheiro do seu trigo. José haveria de testá-los mais uma vez, para ver se de fato eles haviam mudado, se de fato eram homens de retidão. Pois assim como já frisei anteriormente, já fazia um pouquinho mais de 21 anos que José os não via. E agora Deus estava permitindo este reencontro. E como eles não reconheciam José, pois José no Egito não era mais conhecido como José, mas sim como Zafenate Paneia, ou Paneia, Zafenate Paneia, que foi o nome dado a ele no Egito. Também considerando a cultura dos egípcios, em que eles mudavam completamente a sua forma de ser, rapavam seus pelos do corpo até da cabeça, e, consequentemente, seria difícil que os irmãos de José o reconhecessem. Mas José reconheceu os seus irmãos. E sendo assim, a ordem que José deu foi feita. O que ocorre? A Bíblia diz que no outro dia pela manhã, pegaram seus jumentos carregados e partiram. E eles não estavam muito longe, quando José chamou o principal da casa de José, e diz: levanta-te e persegue aqueles varões, e quando você alcançá-los, você lhe dirá: por que pagastes mal por bem? Aquele homem obedeceu, e ao encontrá-los, fez como seu senhor ordenou. Por que vocês fizeram isso com o meu senhor? Como assim? O que nós fizemos? O copo de prata, aquele copo principal do meu senhor, que ele mais gosta, sumiu, desapareceu. E certamente está dentro dos sacos que vocês carregam de mantimento. Irmãos, consequentemente, mais uma vez aquilo trouxe temor ao coração deles. Porque agora não é Rúben, o irmão mais velho, que fala, mas sim Judá. Lembremos que Judá, ele havia feito um pacto com seu pai, com o velho Jacó. Para trazer o seu irmão Benjamim, ele teve que ficar como fiador. Era a sua vida pela vida do seu irmão. E para que Jacó não descesse à sepultura com tristeza, se porventura acontecesse algo com Benjamim, então é Judá que toma a iniciativa de conversar, de se expor diante daquele homem que estava sobre a casa de José. Diz a Bíblia, a palavra de Deus nos informa que aquele homem disse o seguinte para eles: olha, eu vou revistar cada um dos sacos de vocês, cheio de trigo. Eles desceram aqueles sacos cheios de mantimento, e ao abrir,
todos os sacos, o dinheiro estava lá. E quando chegou no de Benjamim, estava o dinheiro e também o copo de prata de José. Irmãos, o desespero tomou conta do coração dos seus irmãos. A Bíblia diz que Judá logo diz: meu Senhor, longe estejam os teus servos de fazerem semelhante coisa. Está aí no capítulo 44, versículos 7 e 8. Quando o homem da casa de José pegou aquele copo de prata e diz: olha, não é este o copo porque bebe meu senhor? E vocês não sabem que ele adivinha? De sorte que caiu um temor muito grande. Então Judá disse: longe de nós fazerem semelhante coisa. O dinheiro que temos achado dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. A primeira vez que isto aconteceu, nós devolvemos. Não sabemos, pois, como ocorreu. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. O fato é que, diante das palavras de Judá, o copo foi encontrado com Benjamim. E agora pesou a responsabilidade sobre Judá. Eles retornaram para a casa de José, pois José ainda estava em sua casa. E quando lá chegou, José começou a questioná-lo: vocês não sabem que eu adivinho? E vocês levam o copo de prata, o meu principal? Sendo assim, irmãos, Judá se apresenta e diz: olha, nós agora nos tornamos servos teus. Ficaremos aqui como escravos por causa deste acontecimento. A pergunta, irmãos, que Judá faz na sua expressão para José é este: não conseguimos entender como que nos aconteceu isto. Não conseguimos entender. Pois nós estamos nas mãos de Deus. Estamos nas mãos de Deus. É interessante, irmãos, a colocação bíblica a respeito deste fato, porque no versículo de número 12, a Bíblia diz assim: e buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Aí o versículo 13 vai dizer: então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. É interessante, porque lá no capítulo 37, Rúben, o irmão mais velho, já havia rasgado as suas vestes pelo desaparecimento de José. Da mesma forma, Jacó, o velho Jacó, já havia rasgado as suas vestes pelo desaparecimento do seu filho, e a Bíblia diz que ele lamentou por muitos dias o seu filho. Mas agora o texto está dizendo que todos eles rasgaram as suas vestes. Este era com certeza, irmãos, um sinal da genuína honestidade daqueles homens. Aquele era um sinal da verdadeira sinceridade e profundo luto daqueles homens. Certamente naquele momento em que eles rasgaram as suas vestes, José soube que seus irmãos tinham
um espírito reto, de amor e preocupação por seu irmão mais novo, e muito mais ainda pelo seu pai. Aleluia, glória a Deus. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então José disse: que diremos ao meu senhor? Como se dizendo, estou sem palavras. O que falaremos? Como nos justificaremos diante de tudo isso? Achou Deus a iniquidade de teus servos, e eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós, como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas José disse: longe de mim fazer isto com vocês. Mas o varão em cuja mão o copo foi achado, este sim ficará como meu escravo, como meu servo. Porém vocês subam em paz para o vosso pai. Aquilo pesou mais ainda na consciência de Judá. Aquilo pesou mais a responsabilidade nos ombros de Judá. Porque era ele que havia dito a seu pai: eu me responsabilizo pelo meu irmão mais novo. Eu vou levá-lo, mas vou trazê-lo de volta. Então ele tinha, irmãos, como peso a sua palavra. Não é como nos dias atuais, em que a palavra de um homem não vale mais nada. Naquela época, a palavra de um homem, quanto mais de pai para filho, de filho para pai, valia muito, muito mais do que qualquer assinatura em um contrato. E agora Judá, ele se coloca como aquele que vai interceder pelo seu irmão Benjamim, e acima de tudo, pela vida de seu pai. Aleluia. Quando José disse: olha, o menino fica e vocês voltem para casa, Judá então disse: escute, meu senhor, deixe o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste aos teus servos: trazei-o a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Ele começou a trazer de volta o que aconteceu nos episódios anteriores. E ele continua, Judá continua dizendo: e aconteceu que subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este vosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Jacó expressava o que o seu coração sentia. A dor do velho Jacó era colocada diante dos fatos expressos. Não tinha por onde recorrer.
porque Jacó ainda não havia sido consolado a respeito de José. Veja, irmãos, que muitos anos já haviam se passado, e Jacó não aceitava o fato de José ter sumido. E agora, dificilmente, ele abriria a mão de Benjamim, porque ele morreria em grande tristeza se acontecesse algo com Benjamim. Mas Judá está relembrando isso. Judá está relembrando isso. Glória a Deus. Ele está dizendo: meu senhor, agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Judá estava destacando que o carinho de Jacó para com Benjamim era muito intenso, era muito grande. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque eu fiquei por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. E Judá, então, irmãos, ele diz o seguinte: então, em vez dele ficar como escravo, deixe que eu fique no lugar dele. Mas manda Benjamim de volta para casa. Eu fico no lugar de Benjamim. Talvez Judá dissesse: eu tenho mais experiência, eu sou mais forte, eu posso ajudá-lo mais. Quem sabe ele não expôs as suas ideias, querendo mudar o coração daquele varão do Egito. Oh, amados irmãos, porque Judá, ele pensava assim: achou Deus a iniquidade de teus servos, como se dizendo, o que fizemos no passado. Talvez ele dizia na sua consciência: o que fizemos no passado, tudo isso agora está recaindo sobre cada um de nós. É como se Judá dissesse: a minha ideia de vender José para o Egito, a ideia foi minha, eu que coloquei diante dos meus irmãos. Em vez de matá-lo, então resolvemos vendê-lo para o Egito, e agora o Senhor cobra de nós. Então o responsável sou eu. O culpado de tudo isto acontecer sou eu. Glória a Deus. Porém, amados, Judá descreve com emoção, os fatos ocorridos naqueles encontros que eles tiveram com José. E quando chegamos no capítulo 45, no primeiro versículo, a Bíblia diz: então, eu amo a Bíblia, irmãos. Ó, fonte inesgotável de amor é a palavra de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Provérbios, capítulo de número 8, versículos 34 e 35 diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Enquanto José assistia diante dele aquela cena de seu irmão Judá, emocionado, contando o que houvera na casa de seu pai, e a maneira em que ele estava fazendo e tratando para não aborrecer mais o coração de seu pai, para não trazer mais tristeza ao seu pai, ao velho Jacó. Então José, ele não podia conter-se diante de todos os que estavam com ele. O coração de José foi quebrantado de tal forma. Ele fez de tudo para se conter, mas desta vez não tinha mais como. Não tinha mais como. Ao tomar conhecimento daquela história, ao tomar conhecimento daquela história de vida, José não se conteve. Não se conteve. A casa estava cheia de servos. José estava rodeado de pessoas. E ele dá ordem imediatamente: saiam todos daqui. Deixe-me a só com esses varões, pois o seu coração já ardia em seu peito, e ele não resistiria mais. Ele não conseguiria mais esconder o que se passava no seu coração. A alegria era tamanha. A alegria que José estava sentindo, a emoção que José estava sentindo era tão grande, que não precisava mais esconder de ninguém o que estava ocorrendo. Certamente que os seus irmãos ficariam pasmos, os seus irmãos ficariam estonteados ao saber o que estava ocorrendo, mas José dá ordem: saiam todos daqui. E quando ele fica só com seus irmãos, ele diz: eu sou José. Você percebeu, irmãos, como que aquilo mexeu com o coração dos irmãos de José? Penso eu que eles não estavam muito perto, porque para os irmãos de José, aquele varão que estava diante deles, era um homem poderoso do Egito. José fazia parte da casta mais nobre do Egito. José era o governador do Egito. E quando José, chorando, derramando lágrimas, e disse: eu sou José, aleluia, a Bíblia diz que os seus irmãos não puderam responder, faltou palavras, eles não sabiam o que dizer, estavam pasmados diante de José. E José então disse: peço-vos, chegai-vos a mim, venham para mais perto, aleluia, venham para mais perto. E quando eles se aproximaram, José disse: eu sou José, vosso irmão. Eu fiquei pensando, quando eu li esse fato, os irmãos de José olhando para o outro dizem: não é possível, não pode ser, não, é inacreditável. Olhavam pasmados um para o outro, como se dizendo: como pode isso? E José dizia: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Meu Deus! Agora não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Como assim? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Aleluia.
Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Irmão José, talvez ao passar de alguns anos, ele não havia entendido o projeto de Deus. Ao vivenciar aqueles momentos de tristeza, de angústia, de questionamentos, por que meus irmãos fizeram isto comigo? Ele não entendia que existia ali um trabalhar de Deus em meio a toda aquela crise que ele estava passando. Parece até um pouco com as nossas histórias. Parece até um pouco com as histórias das nossas vidas. Que existem coisas que acontecem conosco que nós não conseguimos entender a razão. Existem perguntas, mas não encontramos respostas. Embora queremos tantas respostas, mas mesmo procurando em todos os meios, meditando em todas as situações, não encontramos resposta. Mas nada melhor do que o tempo para nos dizer e para revelar o lindo projeto de Deus nas nossas vidas. Nada melhor do que o tempo para escrever para cada um de nós a resposta que tanto aguardamos, que tanto esperamos, porque Deus é aquele que continua no controle das nossas vidas em todo o tempo. Todo o tempo. José passou muitos anos de sua vida se perguntando por que Judá fez essa maldade comigo de me vender como escravo. Mas agora ele entendia que não foi Judá, mas sim o Senhor que tinha um propósito na vida dele. Quantas vezes queremos achar um culpado? Quantas vezes queremos encontrar um culpado de coisas que acontecem em nossa vida? Pensa que José foi diferente? Pensa que José não pensava, como que pode Judá ter feito isso comigo? Unir as forças, os meus irmãos e me vender? Mas ele entendeu que foi o Senhor que fez isto. Ele mesmo diz isso no versículo de número 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por esta razão José diz, apressai-vos. Apressai-vos, agora eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Como que está o meu pai Jacó? Aleluia. Como que está o meu velho pai? É vivo ainda? Aquele desejo enorme de rever o seu pai, de encontrá-lo. O fato de ter Benjamim diante dele trouxe ao seu coração uma esperança tão grande de reencontrar o seu pai. Então ele diz, apressai-vos, subi a meu pai e diga para ele, assim tem dito o teu filho José. Irmãos, que notícia! Que notícia! Assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. É interessante, porque José, ele coloca Deus na frente de tudo. Ele reconhece Deus na frente de tudo. Deus na circunstância da sua vida, Deus no propósito da sua vida,
Deus, naquelas situações que eles estavam vivenciando, 7 anos de fartura já se havia passado, 2 anos de fome já estavam vivendo sobre toda a terra do Egito, e agora ele diz: diga para o meu pai que Deus me trouxe para o Egito, foi Deus que me trouxe para cá. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tem. Diga para o pai Jacó trazer tudo, não deixar nada para trás. Porque ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo que tens. A fome, irmãos, era avassaladora, ela já havia consumido tudo, os bens das famílias da terra do Egito, o dinheiro das famílias da terra do Egito. Quando acabou os frutos, quando acabou a colheita, quando acabou o dinheiro, quando trocaram até as suas propriedades por mantimentos, e agora não tinham mais o que pagar, não tinha de onde tirar, se tornaram escravos de Faraó. José foi usado por Deus para Faraó ser o homem mais poderoso da face da terra, o homem mais rico da face da terra naquela época. Porque todos os bens e propriedades de todas as famílias da terra estavam sendo colocados nas mãos de Faraó por causa da fome. Então José disse: traga meu pai Jacó para cá. Aqui vão ter fartura, não lhes faltará nada, não lhes faltará nada. Eis que vossos olhos veem, versículo 12, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tens visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Faça isso com pressa. Foi nesse momento que José abraça Benjamim. Eu fiquei imaginando que José abraçou tão forte Benjamim. A Bíblia diz, o verso 14 que lemos: e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Ele lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E da mesma forma Benjamim também chorou ao seu pescoço. É a 5ª vez que vamos encontrar José chorando, e é abraçado, agarrado ao seu irmão Benjamim, aquele a quem ele tanto amava, e era prova inegável de que seu pai Jacó também ainda estava vivo. Aleluia. Oh, amados irmãos, que nós possamos extrair para a nossa vida lições preciosas de comunhão, de amor, de gratidão, de poder vivermos cercados por pessoas que amamos, que está ao nosso redor, e que cada um cuida um do outro, aleluia, cuida um do outro. E mesmo nos tempos difíceis que estamos vivendo, às vezes até mesmo desapercebidos,
não damos conta que ao nosso lado tem um irmão que ora por nós, que nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. Filhos reconhecerem que a sua mãe, que seu pai ainda está junto deles e poder abraçá-los. Pais e mães, ver que seus filhos estão ao seu redor e que é a alegria da sua casa e poder abraçá-los e agradecer a Deus pelas suas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E esta palavra de Jesus está se cumprindo na íntegra em nossos dias. Como que as pessoas sabem ser más? Como que as pessoas sabem agir com maldade no coração? Mas a igreja do Senhor, que tem como ponto principal a palavra de Deus para a sua vida, não pode deixar de exercer o amor que Deus colocou no seu coração. Deus derramou sobre nós o seu amor, que é um amor incomparável, e consequentemente transformados por este amor ele não pode ser colocado de lado, ele tem que ser colocado em ação na sua vida, em ação na sua vida. Não vale a pena estar debaixo do mesmo teto e viver de cara um virado para o outro. Não vale a pena estar debaixo do mesmo teto e não olhar um para o outro e entender que ali está alguém que faz parte da sua vida, que faz parte da sua família, que faz parte da sua casa. Por mais problemas que tenhamos, por mais dificuldades que enfrentemos, mas aprenda a valorizar aquele que está do teu lado, a valorizar aquele que está com você, aquele que está junto de você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus os abençoe, amados. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Se Deus permitir, falaremos na terça-feira ainda, terminando este assunto. Que lições podemos extrair de José, com as suas ações, com as suas atitudes, com a forma que Deus trabalha, com a maneira que Deus age. Que coisa linda! Que nós possamos sentir a mesma emoção, que nós possamos ter o mesmo sentimento. Paulo escreveu aos Filipenses que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vivenciar este sentimento em nosso coração é fazer parte da história, é fazer parte deste acontecimento tão glorioso. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai glorioso, nós te louvamos, Senhor, pela tua mão que estendida está. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra gloriosa. Ó meu Deus, pelo que tu fizestes e pelo que tu fazes. Eis aqui a tua igreja, eis aqui os teus servos diante da tua presença. E mesmo, Senhor, com todas as impossibilidades, o Senhor ainda continua, ó Pai, nos inspirando, Senhor, para que venhamos a aprender diante de Ti, através da Tua palavra, mesmo com todas as intempéries, que muitas vezes cercam nossas vidas, e com todas as respostas que nós almejamos ter, ó Senhor, nos ajuda, Pai, a crer, a confiar cada vez mais em Ti, ó Deus Santo, a saber que o Senhor
Senhor continua na direção de todas as coisas. Ó Pai celestial, abençoe esta casa, abençoe esta família, abençoe aqueles que nos ouvem. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar mais fortemente no coração e no entendimento de cada um daqueles que ouvem a tua voz. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos desfrutar cada vez mais da tua graça e da tua presença. Nos despede na tua paz, é o que nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo nosso Salvador, a comunhão e santas consolações do Espírito possam estar com todos, desde agora e para todo sempre. Todos digam: que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.